Bora, Cruzeiro! É para manter o sonho do hepta ainda vivo! Bora, Cabuloso! É Gabigol! Predestinado, vai pra bola, o camisa 9 da equipe do Cruzeiro. Gabigol vai pra bola, torcedor tá com você. Vamos lá, Gabigol, que Deus te abençoe, confiança, personalidade. Atenção, Gabigol, foi pra bola, atenção, Gabigol. Que isso, aí não, cara. Olha o pênalti que o cara bateu. Aí não, Samuel. Meu Deus. Mudou a cobrança, que é isso? Ah, não. O Hugo caiu antes, meu Deus do céu, que é isso, Gabigol? Aí não. Mas o Cássio tá lá. A história tem que ser feita, não é possível. Não é possível. Vamos lá. Gustavo Henrique. Lembrando que se o Cássio pegar, o Cruzeiro tá na final. Gustavo Henrique, zagueiro. Ele vai pra bola de pé na direita. O gigante tá no centro do gol. Vai pra bola, Gustavo Henrique tomou muita distância, o zagueiro do Corinthians. Atenção, Gustavo Henrique foi pra bola, bateu, gol do Corinthians. Gol do Corinthians, Léo Campos. Gustavo Henrique, o zagueiro, foi lá na meia-lua, pegou distância, chutou no cantinho esquerdo. Cássio tentou pular pro canto direito, chamando a torcida, voltando com o Corinthians pra disputa. Vamos pras alternadas, Gabriel. O Wallace. O Wallace vai pra bola. Volante, o Wallace, camisa número 5. Vai pra bola o Wallace. Hugo Souza no centro do gol. Vamos lá, Wallace. Que Deus te abençoe. Confiança, personalidade. O Wallace pra bola. Vai de perna direita. Atenção, o Wallace foi pra bola, bateu, pegou o Hugo Souza. Pegou, Samuel. Pegou ali o Hugo Souza. Defendeu o goleiro do Corinthians. Agora vamos ver quem vem pra bola ali. Parece que é o Bidon, né, Léo Campos? Vamos pra alternada. E agora nas mãos do Cássio. Aqui ainda não apareceu pra mim, Gabriel. Mas agora o Corinthians não pode marcar. É chutar essa bola pro espaço. Essa bola pra lua. Concentração total, expectativa total para o Cássio. O Bidon vem aí nesta primeira alternada para o Corinthians. Vai para a bola o jogador da equipe do Corinthians. Bidon, ele, Cássio. Vai de perna esquerda ali o Bidon. Vai para a bola, Cássio tá no gol. Vamos lá, Cássio. Fé que vai dar. Atenção. Bidon foi para a bola. Cássio no centro do gol. Bateu o gol do Corinthians. Gol do Corinthians, o Corinthians está na final, venceu o Cruzeiro nos pênaltis. Perdeu os pênaltis aí o Wallace Gabigol. Ô, Léo Campos. Com o Bidon cobrando, convertendo. O Corinthians que esteve bem perto de ser eliminado, né? Mas dois jogadores cobrados, né? Um deles mais ainda, que erraram. Cruzeiro ainda teria uma oportunidade na alternada, né? Começa batendo, o Wallace acaba errando, antes dele o Gabi. No Corinthians, só Yuri Alberto errou a primeira cobrança, depois converteu todas. Com Memphis, Rodrigo Garro, Vitinho, Gustavo Henrique e Bidon. No Cruzeiro, Matheus Pereira, Wanderson Ilha, Lucas Silva acertaram. Gabi e Wallace erraram. Corinthians está na final da Copa do Brasil. Que coisa, Samuel Venâncio, clima no estádio, na Neoquímica Arena, jogadores vão deixando o gramado, tô vendo ali o Léo Aragão, foi lá cumprimentar o Cássio. Cássio, olha, tá boladaço o Cássio. Afinal de contas, pegou a primeira cobrança e depois estava todo mundo acertando, né? Do Cruzeiro, os 4 primeiros acertaram e aí a partir da 5ª cobrança, os erros aconteceram. Cruzeiro até vira no tempo normal. Começa bem os pênaltis, mas o enredo se fecha favorecendo o Corinthians na Neoquímica Arena. Jogadores que vão deixando o campo, o Corinthians está classificado, o Samuel Venâncio. O Léo Campos, é sem palavras, né? Quem sempre tem uma categoria absurda para bater pênalti, faz isso aí, velho. É inacreditável.
Eu tô sem palavras para sair daqui da Neoquímica Arena. Cara, e aquele tal, 2 jogadores, né, que poderiam ter um enredo e ter aquele roteiro, o próprio Gabi, o próprio Wallace, e acabaram errando. Enfim, daqui a pouquinho vou voltar na Neoquímica Arena, vou falar com o Samuel sobre o craque Bubi, né, energia, com o Gabriel Nogueira também. Aguenta um minutinho aí, o Gabriel. Mas, o Valu, que coisa, hein? O Cruzeiro que tinha tudo, né? Tinha tudo, mas a luta não faltou. Mas do jeito que acontece as próprias cobranças, é frustração nesse momento, hein, o Valu? Sem dúvida. O Cruzeiro acaba pagando no todo, né? Muito. E aí é uma conta que não é minha, né? É uma conta do esporte futebol. O Cruzeiro acaba pagando num todo pelo jogo apagado que fez no Mineirão. Óbvio que a gente, para falar do contexto deste jogo, né? O Gabigol, ele entra para fazer especificamente uma cobrança, que era ainda, eu digo era tempo pretérito, né? Era ainda algo que a gente imaginava que o Gabigol fizesse bem. E bate da forma, para mim, tá? É uma forma, eu não sei o que vai ser, mas é uma opinião, vou deixar bem clara aqui, do Thiago Valu. Uma forma completamente descompromissada, desconectada com o que foi a partida que jogou o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Para mim, o Gabigol faltou com respeito aos seus companheiros, faltou com respeito à confiança do que o técnico colocou para bater e faltou com respeito ainda ao Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Ele, inclusive, o Samuel chamou a atenção, ele bateu de uma forma diferente do que é a forma que ele bate, né? Então, mas no todo, né? Além dessa pataquada do Gabigol, o Wallace errou, né? O Wallace errou de ter vindo para o Cruzeiro. Essa que é a grande verdade, na sua carreira, né? Então o Wallace, aqui, para mim, ele entregou mais uma vez o que eu já espero dele há mais de meses, né? Eu larguei o Wallace na temporada. Eu larguei de acreditar alguma coisa no Wallace após a final contra o Racing, que ele se comporta no campo daquele jeito, é substituído aos 30 minutos. Então, é isso, Léo. Tivemos, né, o placar dentro do jogo hoje, porque o Cruzeiro faz 2-0, e aí numa falha do Cássio, que acaba até, de certa forma, se redime nos pênaltis, ele garante uma penalidade pega para o Cruzeiro, mas é também a se lamentar, porque naquele momento o Cruzeiro nem teve tempo de fazer o Corinthians cair em desespero, né? O Cruzeiro faz o gol aos 6 e sofre o gol aos 10, muito rápido. Que cenário seria, né? O Cruzeiro com 2-0 e o Corinthians com 30 minutos, tentando. Então a gente nem pôde viver essa experiência. E é isso, a cobrança do futebol acaba chegando muito pelo que o Cruzeiro deixou de fazer no Mineirão. Hoje, quando a gente vê um cenário de imaginar um empate, de repente, do Cruzeiro no Mineirão, mesmo com uma partida muito ruim, não seria impossível. Sabemos, o gol foi irregular, mas o gol está validado, né, gente, do Mineirão, e a vitória do Corinthians por 1-0. Tínhamos condições de avançar às finais, mas por esse conjunto de fatores, né, a péssima partida que o Cruzeiro fez no Mineirão, mas a irresponsabilidade de Gabriel Barbosa, eu estou colocando bem clara para que todos, que é a minha opinião, eu acho que ele cobrou o pênalti com irresponsabilidade, e mais, o Wallace perder para mim já o Cruzeiro é quem perde, cada vez que esse jogador entra em campo, o Cruzeiro está desclassificado. O Corinthians acaba sendo reverenciado pelo futebol muito por uma questão de luta, porque o jogo de hoje trouxe a realidade, principalmente no primeiro tempo, da distância dessas equipes, mas eu disse várias vezes, os 180 minutos de um jogo de Copa, Léo, muitas vezes não passa somente a equipe que é mais qualificada, que tem mais capacidade. O Corinthians segue a final da Copa do Brasil 2025. Cara, por que o Wallace? Né? Tudo bem que depois que ele errou é fácil falar. Não sei se ele tem um aproveitamento muito bom nos pênaltis. Talvez até uma pergunta para se fazer. Mas um jogador que tem poucos minutos,
entra na reta final da partida, e ele entrou na reta final da partida para isso também, para fazer parte dos cobradores de pênaltis, para estar ali entre... Eu estranhei o Eduardo não bater, Léo. Confesso que até uma coisa que ele fez, né? Mas assim, né? Enfim, agora há pouco resolve. Então, é isso mesmo, assim, a gente falar depois não adianta nada, mas é óbvio que vai bater a gente esse questionamento do Wallace, que já tem uma imagem mais negativa do que o contrário, diante da sua entrega no Cruzeiro, diante da sua aceitação pela torcida, e que aumenta ainda mais essa imagem negativa depois de hoje. Enfim, o próprio Gabi também, né? A gente tem que ter muito sangue frio, né, Rafa? Agora, para separar muitas coisas, a nossa frustração com as nossas cobranças em cima dos jogadores, e julgar também essas cobranças, porque a gente olha uma cobrança e fala, poxa, mas o Gabigol cobrando desse jeito, né? Enfim, é difícil puxar um rumo agora, a nossa decepção é muito grande, o Cruzeiro que vinha fazendo uma sequência perfeita, né? O Cássio pega a primeira cobrança do Yuri Alberto, depois Matheus Pereira, Wanderson, William, Lucas Silva, estava indo bem, chega na quinta cobrança, é fazer e acabou. E uma bola daquela que não vai nem no meio do gol, não vai nem no canto, numa intensidade que ficou mais fácil para o Hugo pegar na bola do Gabi e depois o Wallace errando a primeira alternada. Inaceitável a cobrança do Gabriel Barbosa hoje, um jogador que não conseguiu justificar em campo ser titular dessa equipe do Cruzeiro, embora tenha sido contratado muito para isso, para ter mais minutos, mas ficou atrás do Caio Jorge, que hoje é o centroavante titular dessa equipe com muito mérito. Entra para bater pênaltis, porque como todos nós sabemos, é a sua especialidade, uma das suas especialidades. Inclusive já cobrou vários pênaltis aqui com a camisa do Cruzeiro. Errou um ali, fez no rebote, né, contra o seu antigo Flamengo, mas em linhas gerais tem bom aproveitamento e hoje cobra um pênalti inaceitável para um jogador do quilate dele, do tamanho dele, dos vencimentos que ele tem no Cruzeiro. Concordo muito com o Valu, acho que foi uma cobrança irresponsável do Gabriel. O Cruzeiro fazia até aquele momento uma série perfeita de pênaltis, o Cássio com muito mérito pegando a primeira cobrança, e aí entendo o torcedor que vai cobrar o Wallace. A questão é que quando você chega nas alternadas, os seus principais cobradores já não estão mais presentes. O Cruzeiro, tudo bem, poderia ir o Eduardo, poderia ir um outro atleta antes, mas para mim o grande peso, a grande responsabilidade dos pênaltis, no contexto dos pênaltis, é do Gabigol, que não conseguiu fazer uma cobrança simples, né? Bateu muito, muito mal e inclusive, quando a gente via a imagem aqui, o Hugo sai antes. Então, o Gabigol, que já fez inúmeros gols de pênaltis de diversas maneiras, tinha que ter a capacidade de ter mais frieza para, com o goleiro se deslocando antes, apenas colocar a bola no outro lado e confirmar a classificação do Cruzeiro. Eu entendo que o mata-mata, ele tem dessas coisas, às vezes 20 minutos ruins são o suficiente para você ser eliminado, e a eliminação do Cruzeiro ela começa no Mineirão, num jogo muito aquém que a equipe fez do ponto de vista de rotação. Hoje foi um time que se dedicou muito mais, assim, taticamente, né? Foi muito mais aplicado, se defendeu melhor, criou as suas oportunidades, venceu o jogo no tempo normal, mas não pelo placar que precisava para avançar. Talvez faltou ali, no momento em que faz o 2-0, um pouco mais de maturidade para levar o jogo, dar uma esfriada nas ações do Corinthians. Mais uma vez, sofre um gol a partir de bola aérea, né? O Cruzeiro tem sofreu muitos gols de bola aérea nessa reta final da temporada. É uma pena, acho que o Cássio sai muito mal ali, aborda muito mal o lance e por isso fica vendido. O Cruzeiro acaba sofrendo o gol. Mas ainda assim, nos pênaltis, a equipe demonstrou muita maturidade, os atletas cobrando bem, né? O Hugo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, não à toa é um dos nomes selecionáveis pensando em Copa do Mundo de 2026, mas não dá para o Gabigol bater o pênalti que ele bateu. Para mim é uma passagem, uma temporada lamentável de Gabriel Barbosa com a camisa do Cruzeiro, porque em campo, quando teve oportunidade de titularidade, entregou muito pouco e hoje realmente deixa muito a desejar em algo que ele é especialista, né? Fica um gosto muito, muito amargo, uma sensação de que mesmo com os erros cometidos no primeiro jogo, o Cruzeiro poderia ter saído da Neoquímica Arena com a classificação, mas a verdade é que não foi competente.
tanto por erros individuais quanto por erros coletivos, e agora assiste a sua temporada acabar na semifinal da Copa do Brasil. E só assim, Léo, quando eu falo, de repente, para quem pensar, pô, os caras são máquinas, tá falando que foi irresponsabilidade, existem pênaltis, nem todo pênalti perdido é igual, tá? O Yuri Alberto não bate mal o pênalti. O Yuri Alberto larga uma pancada para o lado do Cássio, que se vira para o lado direito. E o pênalti do Hugo Souza, se ele não estica os braços, talvez a bola batesse no peito dele. É realmente em cima, assim, com uma força, né? Provavelmente você pegar alguém do sub-14 do Cruzeiro é capaz de bater um pênalti. Cara, e caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele, que tem uma temporada aquém do que ele gostaria. De novo, o retrato da classificação, né? Ia ser o jogo em si, mas ia ser uma penalidade. Ele bateu e fechou em algo que ele não é bom cobrador, ele é especialista. Quando você vê um especialista cobrar daquela maneira, cara, desculpa, ele tá completamente... Ele não tava... assim, se ele estivesse à beira, ele tava no estádio, mas ele não estava envolvido com o estádio e nem com o jogo. Porque se tivesse, não teria cobrado daquela forma que cobrou. Olha a cobrança do Wanderson. Todo mundo foi cobrando, sabe, à risca. Foram difíceis as cobranças. O Matheus Pereira, e agora que assumiu, né? Quem vai falar que o Matheus Pereira não bate pênalti? Bateu bem não, mas ele fez. Ele deu conta do que ele ia fazer. E ele não é especialista. Você imagina se é o Matheus Pereira no lugar do Gabigol. Cada um tem a sua própria opinião, mas eu faço esse exercício. Eu posso fazer esse exercício, na minha opinião, né? Então, cara que entrou se bate para cima, escorrega, dá uma pancada na bola. A gente sempre falou aqui no estúdio, gente, convicção. Não dê, até falei em off aqui, não rebolem para bater o pênalti. Uma gíria do futebol. O Gabigol rebolou para bater pênalti, bateu como se bate pênalti no rachão. Sabe? Isso para mim é inadmissível. É muito difícil, eu vejo aqui no chat, talvez muita gente falando da intenção do Gabigol. Muito difícil a gente aqui, na função de jornalista, julgar a intenção do Gabigol, né? Muita gente, sacanagem e tudo mais. Agora, a qualidade da cobrança, o que a gente espera naquele momento decisivo, o que o Valu fala de falta de responsabilidade, vai muito nesse sentido. E, enfim, todo mundo parecia que está fazendo tudo certo, né? E a pressão cresce para cima dele. Ele não gosta? Ele não diz que gosta desse momento? Pois bem, pegou esse momento aí e jogou para cima. Ele não diz que gosta, está acostumado com esses momentos, e está mesmo, de fato. E aí? E aí? O que ele fez com esse momento? Deu um tapa no prato e espalhou a farofa inteira. Foi o que ele fez, velho. Bem, e devia estar treinando bem, né? Assim espero, assim imagino. Acho que na coletiva o Leonardo Jardim deve falar também da escolha dos cobradores, da entrada dos jogadores nesta reta final, porque aos 45 do segundo tempo, o Leonardo Jardim, ele tirou o Matheus Henrique, ele tirou o Caio Jorge e também o Arroio. Matheus Henrique e Caio Jorge, a gente até entende um cansaço, a gente estava vendo isso durante a partida. O Arroio, que depois daquela entrada do Gustavo Henrique, ou do André Ramalho, melhor dizendo, começou a sentir mais dores e saiu também do campo. E aí entraram o Wallace, Gabigol e Wanderson. E os três cobraram, e os três participaram das cobranças. O Wallace, no caso, participou porque veio a alternada, mas foi o primeiro jogador da alternada a estar escalado ali para participar das cobranças. Então, eu imagino que o Leonardo Jardim já fez essas substituições também pensando nisso. A gente vê que esses três jogadores entraram e participaram das cobranças. E o aproveitamento de dois destes três que entraram não surtiu o efeito, pelo contrário, acabou eliminando o Cruzeiro da Copa do Brasil diante do Corinthians. Enfim, pena, porque se classifica, se o Gabi faz aquele gol,
a gente falaria muito do jogo que fez o Cruzeiro, porque o jogo que fez o Cruzeiro, eu imagino, mereça elogios, embora tenha falhas, porque o Cássio falhou no gol, a defesa falhou no sistema defensivo do Cruzeiro, falhou no gol do Corinthians. O Cruzeiro, depois que tomou o gol, ainda sofreu uma pressão enorme. Quando não era o Cássio defendendo, era a trave salvando o Cruzeiro de um empate para 2-2 ali do Corinthians. Mas o Cruzeiro apresentou aquilo que a gente esperava, pelo menos. Conseguiu fazer um resultado, esteve bem perto de se classificar no tempo normal. Mas faltou o quê, o Rafa, para sair classificado? Faltou... É difícil falar, faltou mais casca? Se a gente pega o Wallace e Gabi, que erraram os pênaltis, jogadores cascudos demais. Faltou o quê para esse Cruzeiro sair classificado? Vai bater, o Gabigol tá indo pra bola aí já? Tá indo pra bola. Se fizer, acabou, hein? 5-3. Se fizer, acabou, hein? E acabou, não vou fazer o vídeo da minha coluna, o Rodrigo segura aqui. Vamos lá, Gabigol. Porra, perdeu. Perdeu? Porra, Gabigol! É mal demais. Gente. Cara, o cara botou o Gabigol pra bater pênalti, ele perde, pelo amor de Deus. Deu mal demais. Bateu mal demais. Rasteira no meio. Ah, brincadeira, viu? Brincadeira, viu? Gabigol, pô, ganha 3 milhões e 300 por mês pra perder um pênalti. Era só fazer, dar uma porrada no meio do gol, porra. Ele não perde pênalti, né? Falei ainda, o Hugo conhece ele, pô. Quem vai bater agora do Corinthians, Rodrigo? Se o Cássio pegar, acabou, Gustavo né? Henrique. Hã? Gustavo Henrique. Ih, Gustavo Henrique vai perder. Vai perder, o Cássio vai pegar. Ó, tô vendo o Gabigol aqui, deixa eu ver como ele bateu ridiculamente. Ah, tá brincando, né? Atrasou pro Hugo. Ele tá de sacanagem, o Gabigol. Tá de sacanagem, telegrafou. Gustavo Henrique vai perder. Gol. Gol, 4-4. Vamos para as cobranças alternadas. É, Gabigol. Você arrebentou o Cruzeiro, hein, Gabigol? Pelo amor de Deus. Olha lá, ele atrasou pro goleiro. Atrasou, bateu mal demais. Atrasou mal demais. Pior pênalti batido. Olha lá. Porra, era só ele dar aquela paradinha que ele sempre dá. Porra. Parece que bateu de má vontade, sabe? Depois dessa, pelo amor de Deus. Jogador que entra pra bater pênalti geralmente perde. Porra, impressionante, Gabigol. Pelo amor de Deus. Porra. Dava uma porrada no meio do gol, era gol, o Hugo ia cair pra um canto, cara. Ah, pô, mas bater desse jeito não tem condição. Quem vai bater do É o Cruzeiro? Wallace. Hã? O Wallace? Perdeu. Perdeu? Não, o Corinthians vai se classificar. O Wallace. Os dois que entraram do banco, dois filhos da mãe que entraram do banco. Estavam no banco, parece que fizeram de propósito. Uma vergonha. Uma vergonha. Gabigol e o Wallace entraram para bater pênalti, para perder o pênalti. Vergonha. Eu não gosto dessa estratégia assim. Não gosto. Eu também não, deixa quem está em campo bater. O jogador tá frio, sob pressão. O Cruzeiro sai na frente, última bola para fazer igual o Wallace, sei lá. É brincadeira. Para quem põe esse cara em campo, esse cara deu um prejuízo pro Cruzeiro gigantesco. 3 milhões para perder pênalti, Gabigol, 3 milhões por mês para perder pênalti. Não, o Wallace bateu mal demais também. Piton vai bater. Quem vai bater? Piton. Piton? Bidon? É. Vai perder. Gol. Gol, acabou. Corinthians na final. Uma vergonha! Uma vergonha, Gabigol! Uma vergonha, Wallace! Uma vergonha! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! É uma vergonha! O cara ganha 3 milhões e 300 para perder um pênalti, bater de forma bizonha. Se batesse forte no canto e o goleiro pegasse, tudo bem. Atrasou pro goleiro. Entregou o Cruzeiro. Gabigol e Wallace, 2 reservas. Gabigol e Wallace, 2 reservas. Vergonha. Vergonha. 2 reservas. Gabigol e Wallace. 2 reservas. Entregaram o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma partida brilhante. Acabou. O Cruzeiro fez uma partida brilhante. Gabigol e o Wallace entregaram o Cruzeiro. Rodrigo, segura aí que eu vou escrever o link da coluna. Vai lá que eu vou trocando ideia com a rapaziada aqui. Galera, não deu dessa vez, mas a gente tem que ser sincero. O pênalti do Gabigol, gente, foi uma coisa bizonha.
Deixa eu ver aqui a galera aqui, vou botando vocês nos comentários aqui pra gente trocando ideia. Gabigol enterrou o Cruzeiro porque quis. Felipe, eu tenho minhas dúvidas, não acho que ele fez porque quis, mas a forma como ele bateu realmente é lamentável, Felipe, porque um jogador profissional entrar em campo pra fazer isso e bate o pênalti desse jeito, porra, vocês estão de sacanagem, né? Só pode estar de sacanagem. Aqui, tá dizendo aqui, ó, tá comparando, o Descomplicando Xadrez tá comparando o Gabigol com o Thiago Neves. Cara, assim, eu com toda a minha sinceridade, eu não vou acreditar nisso, tá? Mas é impossível o torcedor não fazer essa correlação, é impossível, tá? William Alberto, vamos lá, ele entregou o pênalti, não dá para entender. O pênalti que ele bateu foi uma coisa assim horrível. E assim, e a outra, né? Vamos combinar aqui entre a gente aqui. O Wallace também, né, gente? Vamos combinar? Quem aqui aprova o Wallace na temporada? Eu não tô nem falando especificamente dessa cobrança de pênalti que é ridícula. Mas bota aqui no comentário, eu quero saber aqui. Alguém aqui aprova ou reprova? Bota aí, aprova ou reprova a temporada do Wallace na temporada? Que aí eu quero ver aqui. Eu vou até botar vocês nos comentários aqui. O Wallace é horrível. Gabigol pode subir. Gente, é incrível, incrível, incrível. Então você tem o jogador mais questionado do elenco, que é o Wallace, e o treinador me coloca ele para bater. Ele pode ter tido uma semana incrível, pode ter sido o melhor cobrador de pênalti da história do Cruzeiro. Mas botar ele no primeiro pênalti de mata-mata, gente, na boa, aí eu adoro o Jardim, eu acho ele fantástico, um treinador acima da média, sensacional, mas eu acho que nesse ponto ele errou. Errou, primeiro por fazer essa opção de botar um jogador especificamente para bater pênalti. Eu não gosto disso, o jogador entra sob pressão, frio, com a cabeça não sei aonde, e deu no que deu. Não somos engenheiros de obra pronta. Mas pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, falo aqui como o sentimento de quem está muito chateado com o que aconteceu, até porque a partida do Cruzeiro foi muito boa, foi muito boa. E aí o sentimento não pode ser diferente do que a Lorena tá botando aqui. Some Gabriel. Some Gabriel, porque como torcedor do Cruzeiro vai falar o quê? Um cara que ganha 3 milhões por mês, foi a contratação mais importante e não emplacou, vamos ser sinceros, não emplacou. Bem ou mal nos treinos, no grupo, ele não é um jogador desagregador, mas também quando está entrando em campo não está correspondendo. Então, gente, se pintar uma proposta e ele tiver a fim de sair, pede para sair, cara. Torcedor do Cruzeiro não merece passar por esse tipo de situação. Torcedor nenhum merece passar por esse tipo de coisa. Então é natural que vocês estejam realmente bem chateados, assim como eu também estou. Deixa eu ver aqui o Wellington aqui falando, ó. O Gabigol pode subir, ele e o Wallace. Também acho, cara. O Wallace, então, gente, já troquei ideia aqui com vocês aqui. Já troquei ideia. Quem acha que é tempo... Não tô falando do pênalti ridículo que ele bateu também. A temporada do Wallace, vocês aprovam ou reprovam? Vai botando aqui no chat aqui. Vai botando aqui no chat. Gente, isso não é choro. Tem palhaço aqui falando que é choro. Não é choro, gente. O Cruzeiro jogou muito. Todo mundo está orgulhoso da temporada do Cruzeiro. O desempenho do time jogando no campo do Corinthians, diante da torcida do Corinthians, que é uma das mais... que exerce a maior pressão nos adversários, dito por milhares, centenas de jogadores. E o Cruzeiro se impôs, saiu na frente, abriu o placar, abriu vantagem. Acabou tomando gol, coisa do futebol. Eu acho que o Cássio falhou também no gol, também vamos ser sinceros. Agora, de qualquer forma, disputa de pênalti. Não dá para admitir uma cobrança de pênalti ridícula dessa como o Gabigol acabou de fazer. Nenhum jogador da base entraria e faria uma coisa dessa. Nenhum jogador da base faria isso. Ainda mais um jogador experiente, como é o caso do Gabigol. Como é o caso do Gabigol. Por sorte, a temporada do Cruzeiro é sensacional, é maravilhosa. Só merece elogios. Agora, nessa partida específica, não dá. Deixa eu ver aqui, ó. Indaia tá falando aqui 2 milhões por mês. 2 milhões não, Indaia. É mais, tá? Eita ferro. Vamos lá. Ai. Maicon, era o gol da classificação. O Gabigol batendo esse pênalti. Cara,
Como é que pode, gente? E o primeiro pênalti do Corinthians foi o perdido. A pressão estava toda em cima do Corinthians. Não tem condição, gente, da gente passar pano numa situação dessa. Gabigol, com todo respeito ao seu histórico, que inclusive você batia no peito aí, falava aos 4 cantos aí, que era o melhor cobrador de pênalti do Brasil, na época que você jogava aqui no Rio de Janeiro. Falava que não tinha erro. Hoje tem gol do Gabigol. Cadê? Hoje que a gente precisava da sua experiência, né? Do seu histórico vitorioso, não veio. Então não tem como ser diferente. A cobrança vai cair em cima de você sim. Foi o último jogo do Cruzeiro na temporada. O time não merecia ter esse desfecho. O time merecia ter participar da final da Copa do Brasil, porque tem mais time, porque teve um desempenho sensacional, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. E a gente está sendo obrigado a assistir esse tipo de coisa. Hoje o torcedor do Corinthians está alegre, feliz, mas não é porque o time dele foi uma coisa incrível. Hoje, especificamente, o Gabigol e o Wallace, sim, são responsáveis pela eliminação do Cruzeiro.